Oi, gente, tudo bem? Vocês já pararam para pensar o que teria acontecido com a mão de Tony se ele não tivesse colocado a luva da armadura na cena de Vingadores Guerra Civil, onde ele luta bravamente contra o Bucky e o Bucky atira na mão dele? Pois é, hoje eu vou ensinar para vocês uma maquiagem muito legal inspirada nessa cena. Já deixa aquele like e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Hoje nós vamos fazer um tiro na mão que entra por um lado e sai pelo outro, ok? E os materiais que nós vamos precisar são a massa da Slug, pode ser essa grande ou a pequena, os sangues artificiais de queimadura e o sangue arterial, a espátula que vem no kit da Slug, um pincel, um recipiente para ativar a massa, um pouquinho de água e aquelas esponjinhas de cozinha que nós utilizamos no outro vídeo de ferimentos. E com o auxílio da espátula, retire do pote original a quantidade de massa que você vai utilizar. Eu vou usar mais ou menos uns 2 dedinhos de massa para fazer dos dois lados da minha mão. Como eu ensinei no outro vídeo para vocês, para utilizar a massa da Slug é importante a gente ativar ela, para tirar qualquer bolinha de ar, para tirar qualquer sujeirinha que pode estar nela, para que ela fique mais maleável na hora de fazer todo aquele alisamento. Então ativa bem. Eu vou ativando como se eu estivesse passando manteiga no pão, sabe? Isso ajuda bastante a massa a ficar bem maleável. Então eu vou começar com a parte de cima da mão, porque é mais fácil começar por ali, já que a nossa mão fica um tempo maior fechada. Isso dificultaria começar por dentro. Então, basicamente, você vai pegar uma bolinha dessa massa e vai aplicar, assim como eu fiz. Tá horrível ainda, mas calma que vai dar tudo certo. E com um fundinho de outro pincel redondo, você vai molhar na água e vai fazer um furo. Esse é o primeiro furo, o furo inicial. E com o auxílio da espátula e água, nós vamos começar a alisar os cantinhos. Sempre lembre-se de alisar muito bem os cantinhos para ele ficar uniforme com a sua pele. E lembrando, para quem tem a pele mais escura ou mais clara, você pode colocar umas gotinhas da sua base de costume dentro da massa e medindo se ainda está no tom da sua pele, se não ficou no tom da sua pele. Lembrando que ela resseca um pouquinho, tá? Essa técnica de colocar base dentro da massa, ela resseca um pouquinho a massa, mas dá tudo certo também. Percebam que eu abri um pouco mais o buraco e com o auxílio da espátula eu tô desregulando esse buraco, porque é um tiro, então ele estourou a minha pele, então não vai ter regularidade na ferida, né? Ela não tem regularidade, ela é desregular. Você também pode alisar com os dedos, se for mais fácil para você do que manejar a espátula, tá? E agora a gente vai deixar isso daí secando e vamos para a parte interna das mãos. Ou melhor, da mão. Com o restinho de massa que sobrou no pote, eu vou fazer o mesmo processo. Com algumas alterações diferentes, porque afinal o tiro começou na parte interna da mão, então ele não vai estar tão estourado quanto a parte externa, né? Por onde a bala entra, a pele não vai estar tão desregulada assim, tão aberta e tão em alto relevo, porque afinal ela foi para dentro, né? Essa técnica de efeito especial pode ser usada também numa peça que represente Jesus. Normalmente as pessoas colocam o ferimento na palma da mão, então você pode utilizar essa técnica para fazer também, para teatro. Aí nós fizemos o mesmo processo do furo, só que as bordas irregulares elas vão ser mais baixinhas, elas não vão estar em tão alto relevo assim quanto a da parte de fora da mão. E sempre que você sentir que a espátula tá agarrando na massa, tá na hora de molhar a espátula, porque senão a massa vai deformar.
E agora uma das ferramentas mais importantes que vamos utilizar são o sangue arterial e a esponjinha de cozinha para dar aquele efeito de sangue espalhado pela nossa pele com efeito natural. E para esse efeito você pode ir dando batidinhas, que ele já vai se misturando com a pele, já vai dando um efeito legal, um pouco mais falhado por fora, um pouco mais forte por dentro. O legal também é você utilizar o pincel para economizar o seu sanguinho e também para dar um efeito mais legal sobre a pele. Por enquanto a gente está usando só arterial, mas depois a gente vai vir com o sangue venoso para dar aquela profundidade que eu ensinei para vocês no outro vídeo. E uma dica legal é você utilizar pouco sangue para fazer uma técnica dessa dos dois lados, a princípio, só para dar aquela manchadinha, senão vai ficar escorrendo quando você ficar virando a mão. Então essa é uma dica legal para você economizar o seu sangue e para você não ter problemas na hora de fazer os dois lados, porque daí você pode fazer simultaneamente. Olha como já dá um efeito horripilante. Ai, que horror, gente. E agora vamos dar profundidade para esse ferimento. Uma dica legal que eu não utilizei aqui, mas eu percebi que eu deveria ter utilizado antes de colocar o sangue arterial, o sangue mais vermelhinho, seria legal pintar o fundo da ferida com alguma sombra preta ou alguma tinta líquida preta, para que quando você derrame o sanguinho venoso, ele não fique com o fundo falhado ali, como vocês podem ver. O fundo não ficou tão pretinho. O legal é que o fundo fique pretinho, porque afinal a gente está falando de um buraco na mão. E como a gente não tem um buraco real, a pessoa não pode ver do outro lado. Então o preto ajudaria nessa parte. Então quando vocês forem fazer, é legal vocês pintarem o fundinho da ferida de preto, para aí sim poder colocar o sanguinho. E esse é o resultado final dessa técnica super rapidinha e divertida. Eu já falei pra vocês em outro vídeo que eu superei um pouco do meu medo de sangue depois que eu comecei a fazer essas técnicas de efeitos especiais. E eu espero que vocês tenham gostado. Mas fica aí que ainda tem mais dica, hein? E a dica bônus de hoje, além de você tirar todo o excesso de massa da mão da pele para poder limpar sua pele, eu vou ensinar para vocês uma tentativa de maquiagem de queimadura com essa mesma massa já utilizada na maquiagem anterior. Tá vendo que ela ficou vermelhinha? Quando ela se mistura com o sanguinho, ela fica dessa cor. E aí eu vou fazer uma técnica de maquiagem de efeitos especiais como se a minha mão tivesse sido queimada severamente. Primeiro eu depositei, como se eu estivesse passando manteiga no pão, lembra? E agora eu tô dando batidinhas para que essa ferida fique irregular, né? Quando a gente tem queimaduras, a nossa pele derrete, então ela fica com esse efeito repuxada. E aqui eu só vou aplicar o sangue de queimadura do kit da Slug mesmo, bem irregular assim. Depois eu vou espalhar um pouquinho com o pincel para não ficar tão concentrado. Porque existem coágulos e afins, um monte de coisa que pode acontecer numa queimadura. Graças a Deus nunca fui queimada nesse nível, mas é mais ou menos assim que fica a aparência da pele queimada severamente. E ali você dá uma esfumadinha só para parecer que a pele tá avermelhada em volta, né? E esse é o resultado final desse vídeo 2 em 1, para você praticar e reaproveitar a massa que você utilizou para maquiagem interior. Ao invés de você jogar ela fora, você reaproveita para praticar. E muito obrigada por assistir. Deixe seu like e se inscreva no meu canal.